Bem-vindos, meus amigos, a mais uma reflexão do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos fazer aqui uma leitura, comentar aqui rapidamente o texto O Merecimento, porque normalmente a gente faz aqui a introdução dos nossos estudos, né, como se referindo aos estudos que nós fazemos. Não deixa de ser um estudo aqui, mas hoje talvez seja um pouquinho mais de reflexão, de uma leitura sobre mensagens, né, que nos auxiliam muito no nosso dia a dia. Essa mensagem que nós vamos ler hoje é uma mensagem que nós lemos aqui durante os nossos estudos, né, aqui na nossa casa, durante essa semana. Então, é uma mensagem muito bonita e vale muito a pena a fazer a reflexão, e por isso que nós trazemos aqui hoje ela. Provavelmente alguns de vocês já devem ter escutado, né, alguma referência a essa passagem. Hoje nós vamos ler aqui por completo e vamos fazer aqui uma reflexão rapidamente. Bom, esse texto se chama O Merecimento. O livro se chama A Vida Escreve, e o espírito que nos dita as mensagens é o Hilário Silva, aquele amigo do André Luiz, né, que está presente ali nas passagens com ele durante, né, os aprendizados que o André Luiz nos relata sobre a vida no mundo espiritual. Né? Este livro tem mensagens que são escritas, que foram psicografadas, melhor dizendo, por Chico Xavier e também por Valdo Vieira. Vamos lá. Número 20 aqui, o merecimento. Uma mensagem muito bonita, vai fazer a gente refletir bastante. Saturnino Pereira era francamente dos melhores homens, amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse a dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso, no trabalho, era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo raio de sol dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele entre o pasmo e a amargura. Saturnino ferido, logo Saturnino, o amigo de todos. Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu o automóvel, internando de pronto em hospital magnífico. Ou em magnífico hospital. Operação feliz, o cirurgião informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será constituído em breve tempo. Longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tenho visto tantas mãos criminosas a saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser a vítima, comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino. Cotizemos-nos todos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Na caridade é um herói anônimo. Por que o infausto acontecimento? Expressava um colega materialista. E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto, sorriu resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo, estava triste. Essa aqui é a primeira parte, né, dessa passagem. E olha, vamos fazer aqui uma reflexão rapidinho. Né? A gente às vezes se questiona, né? Nossa, por que isso aconteceu com aquela pessoa? Aquela pessoa tão boa não merecia passar por isso. Né? Ela que é uma pessoa tão boa, por que Deus permitiu que isso acontecesse com ela? Muitas vezes a gente questiona ou escuta, né, esse tipo de questionamento. Ou, às vezes, a gente inclusive fala, né, como o nosso colega aqui falou, tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, né? Ou seja, tanta maldade, tanta ação que a gente vê, que a gente fala, como que pode isso ser feito? Né? E aí acontece um acidente com uma pessoa, né, tão boa. Isso do nosso ponto de vista, né? E o outro ainda aqui que fala, né? Poxa, o que adianta a religião? Saturnino é espírita, caridoso, pratica a caridade, né? Aqui ele fala, né? É um herói anônimo, ou seja, não gosta de se mostrar, né? A gente vê esses anônimos, né? Heróis anônimos que se preocupam simplesmente em praticar o seu ato de bondade, a sua caridade, né? Para com os outros, assim como Jesus ensinou, né? E aí né, ele pergunta, né? Por que isso aconteceu com ele, uma pessoa tão boa, né? Como que e a religião explica isso, né? Como está sendo colocado aqui, né? E aí ele ficou triste, né? Ele apareceu lá no trabalho triste, né? Resignado, mas estava triste. Então vamos para a segunda parte da passagem. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Sessão íntima. Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. Né? Aqui ele está falando das reuniões mediúnicas. Né? Consagrado ao serviço da prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento, quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina
são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente. Excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, por muito tempo. E continuou. E você implorou existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando, lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, aliviaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. É porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico o licenciara por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando, fábrica adentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo. Graças a Deus. Uma bela mensagem, né? Uma bela mensagem que nos traz essa ideia da misericórdia divina, né? Dessa bondade, desse amor para com todos nós. Às vezes, a gente não entende o porquê das coisas. Porque como, né, a gente sabe, aqui durante a nossa existência, no mundo corporal, a gente acaba esquecendo. E esquece também dos planejamentos que nós fizemos para esta encarnação. Nós temos estudado aqui no nosso canal, né, a escolha das provas dos espíritos. E muitas das vezes os espíritos escolhem provas que são rudes, são difíceis, porque eles sabem, com a visão que eles têm no plano espiritual, que é mais clara, eles enxergam melhor o que vai auxiliá-los na felicidade deles. Eles pedem então essas provas que são trabalhosas, que permite a eles resgatar os erros do passado e ao mesmo tempo progredir, com vistas ao futuro. Lá no plano espiritual, a nossa visão como espíritos, ela é melhor, ela abrange melhor as coisas. Compreende aquilo que realmente falta para si mesmo no espírito, para que ele consiga a felicidade que ele tanto busca. É o que Jesus nos fala, né? Da construção do reino de Deus dentro de nós. O espírito, ele sabe aquilo que falta para que ele possa construir esta felicidade, esta paz dentro de si. E é por essa compreensão que ele acaba escolhendo os meios para alcançá-lo. E muitas das vezes, como nos foi relatado aqui, né, nesta bela mensagem, muitas das vezes esses meios requerem de nós resgates, que são dolorosos. Né? E aqui, né, nesse planejamento que ele fez, o Saturnino, devido a um erro do passado, não que ele fosse condenado por toda a eternidade ao sofrimento perpétuo, não. Ele foi acolhido, ele compreendeu a sua situação lá no plano espiritual e implorou uma existência humilde, em que pudesse resgatar aquele erro cometido. E aí a gente fala, né, a gente pensa, a gente associa, inclusive, muitas das vezes, os sofrimentos aos meios pelos quais nós precisamos para avançarmos ou para resgatarmos. Né? Muitas vezes a gente associa apenas o sofrimento. Mas a mensagem aqui nos traz esta ideia de que, através do trabalho útil, em favor dos outros, através da caridade, do amor ao próximo, nós também podemos resgatar os nossos erros do passado. O amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso que nós aprendemos? Então aqui nós temos um relato muito bonito que nos traz a exemplificação disso. De um espírito, sim, endividado, né, que tinha ali, assim como todos nós, erros, débitos na retaguarda. Mas é um espírito que está arrependido do erro e que procurou os meios para resgatar aquelas faltas. E através do amor que ele propagou aos demais, ao invés dele, né, no caso aqui, chegar a um acidente em que perderia todo um braço, a misericórdia divina, né, como eles colocaram aqui, né, todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Então ali, a dívida que ele tinha foi aliviada, não como uma graça concedida
sem nenhum mérito. Muito pelo contrário. Porque ele se apresentou em condições para receber este desagravo, né, como ele colocou aí. Então é isso. Nós, hoje, na nossa existência, somos espíritos ainda endividados, em que nós assumimos planejamentos, muitas vezes, a depender da nossa condição, obviamente, né, espiritual. Às vezes a gente encarna aqui com um determinado planejamento para que algumas coisas acontecessem na nossa existência, né, mediante as nossas escolhas, exercendo o nosso livre-arbítrio. Né? E aqui, quando a gente, né, está mergulhado na carne, a gente acaba esquecendo e a gente acusa, né, a misericórdia como sendo a misericórdia divina como sendo injusta. A gente não compreende as coisas que acontecem com a gente ou com o próximo. Nós não compreendemos como Deus poderia exercer o seu amor nessas condições que a gente vê e que a gente não compreende. Mas é justamente a misericórdia divina, a bondade, o amor e a justiça divinas que nos permite as novas oportunidades, até que a gente aprenda. Então, tudo o que acontece ao nosso redor e com a nossa existência tem a sua razão justa de ser. E nesta justiça ainda tem um peso muito grande de amor e de misericórdia divina. Porque Deus, ele nos quer seguindo, né, por um caminho que nos aproxime dele. E nisso é necessário que a gente aprenda. Muitas vezes a gente insiste no aprendizado pelo sofrimento. Então é uma escolha nossa. Enquanto a gente não escolher aprender através do amor, nós ainda precisaremos passar pelas situações trabalhosas, difíceis. Né? Mas que a gente possa sair dessa pequena mensagem aqui, né, um estudo, né, uma reflexão muito breve, para que a gente possa pensar em como que hoje a gente poderia fazer algo para também merecer situações como essa na nossa existência. É porque somos ainda espíritos muito endividados. Ainda somos espíritos em um mundo de provas e expiações. Mas podemos, através do nosso empenho no amor, na caridade, aliviar o nosso passado, porque não é uma condenação que nós sofremos do exterior para o interior. Como ele colocou aqui no exemplo, né, em que ele estava no plano espiritual, né, por muito e muito tempo, sofrendo com os atos que ele mesmo cometeu. Né? É ele mesmo que carregava em si esse sofrimento, através do seu passado delituoso, impregnado nele, que gerava essa condição de sofrimento para o espírito. E nós somos assim. Como nós ainda temos débitos no passado, estes débitos ainda em nós repercutem, principalmente lá no plano espiritual, como obstáculos para que a gente possa progredir e avançar. E é por isso que, no plano espiritual, compreendendo a necessidade do resgate e do aperfeiçoamento, a gente pede essas situações, porque através dessas situações nós podemos nos desvincular desse passado. Ou seja, nós podemos expiar, reparar esse passado delituoso que nós temos na nossa retaguarda. Mas a mensagem aqui de hoje é: também podemos pagar com o amor. Para isso, é necessário que a gente mereça, né? E que a gente, então, se empenhe para alcançar uma condição como essa do Saturnino, né? De amor ao próximo, de empenho em favor do próximo, porque, como nós sabemos, fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, que a gente possa sair hoje dessa pequena reflexão com os corações renovados, né? Confiando na justiça divina, na misericórdia divina, compreendendo a bondade divina. E se hoje, né, alguma situação que nos deixa, né, ali, de certa forma, perturbado, a gente pense em como que eu posso auxiliar uma pessoa, o outro, e procurar alguma coisa que eu possa ser útil para alguém. E é certo, Deus nos abençoa o nosso esforço. E essa prática do bem, né, ela nos vai fazer estabelecer a paz dentro de nós. Né, como o Emmanuel falava lá para o Chico, né, assim, olha, você tá com o seu coração muito obscurecido por esse seu pensamento, né? E você está guardando com a sua vizinha aí. Tem uma história lá, né, do cachorro. Mas enfim, a questão é, você está com um pensamento que nos está bloqueando a nossa aproximação com você. Vamos lá fazer a distribuição de uma cesta básica, vamos lá levar uma palavra de consolo para, né, aquelas pessoas daquele bairro mais pobre, e isso vai te fazer bem. A gente está precisando ir lá. E é assim para todos nós, porque é através dessa prática da caridade que a gente vai encontrar a resposta para muitas das nossas questões mais íntimas. Então, que a gente possa hoje pensar em alguma coisa em favor do próximo. Seja uma oração, seja um evangelho no lar, a proposta do evangelho no lar, né, para a nossa família, seja a gente distribuir, a gente pode, né, uma cesta básica ou um auxílio material, que a gente possa levar, talvez, uma palavra de consolação para alguém que está precisando, seja na rua, uma visita a alguém que está no hospital, algo que a gente possa fazer. Sempre tem algo para a gente fazer. E certamente, quando precisamos ainda desta luz para saber o que fazer, a gente possa solicitar amparo à espiritualidade amiga. Eles vão nos auxiliar. Bom, meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar nessa reflexão. Né? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo do nosso canal. Um abraço.